Então vamos lá. A aula de hoje é sobre, a gente vai continuar, né, o desenvolvimento ágil. Então a aula de hoje é sobre a metodologia de desenvolvimento de sistemas dinâmicos, é o DSDM, Dynamic Systems Development Methodology. Então o DSDM ele foi criado em 1994, sua origem se deu no Reino Unido, por uma organização sem fins lucrativos e não proprietária que reúne membros importantes como a HP, a BT, British Airways, o Ministério da Defesa, a PwC, a Vodafone, a KPMG. Então, ela mantém uma página, né, da internet com suas principais atualizações e treinamentos e certificações também, que é a dsdm.org. E esse tipo de metodologia, né, de desenvolvimento ágil, ele ganhou grande notoriedade no desenvolvimento rápido, né, de aplicativos, que a gente conhece como RAD, Rapid Application Development. Ela possui alguns princípios, né, são 9 princípios. O primeiro princípio é a participação ativa dos usuários e stakeholders. Na maioria dos métodos, né, ágeis, do desenvolvimento ágil, sempre fala em ter usuários e stakeholders sempre próximos para poder estar acompanhando todo o processo de desenvolvimento, né, para garantir também que tudo seja entregue no tempo correto e de acordo com o solicitado. O segundo princípio é a abordagem cooperativa e compartilhada. Então, nesse segundo princípio, o que é que ele quer dizer? Que as partes interessadas eles devem cooperar e assumir o compromisso das entregas de partes do software, né? A partir do momento que eles têm essa questão da cooperação, eles conseguem definir melhor que partes que devem ser feitas, quem deve fazer o quê. O terceiro princípio é equipes com poder de decisão. Também nas metodologias, né, a gente vê muito essa questão do autogerenciamento. E aqui também é a mesma coisa, tem muita autonomia para decidir, né, sobre o sistema. O próximo princípio, o quarto, entregas contínuas que fazem a diferença. Então, no DSDM, uma coisa que preza muito é a questão do retorno ao cliente, né? Então, o cliente está no processo desde o início e eles conseguem, né, promover essa validação durante o desenvolvimento. É aquela coisa, fazer o produto certo, o produto que eles solicitaram para não ter problemas futuros. O próximo princípio é o desenvolvimento iterativo e incremental, também que a gente viu em outras metodologias também, em outros métodos ágeis. Então, eles sempre estão buscando, né, melhorar um processo iterativo, né, buscando corrigir os problemas cada vez mais cedo. Então, a partir do momento que eu faço uma entrega, eu tenho como verificar o que foi que deu errado e já testar e já tentar consertar, do que deixar isso para o final. O princípio 6, que é o feedback, né? Então, a partir das entregas dos produtos de software, né, as pessoas podem falar suas opiniões e solicitar as modificações. No sétimo princípio, todas as possíveis alterações durante o desenvolvimento devem ser reversíveis, ou seja, quando acontecer qualquer tipo de modificação, né, é possível que possa voltar atrás. Então, isso só é possível porque é feito de forma iterativa e incremental. Então, pode acontecer, né, o impacto das modificações quando for testado, mas que seja possível poder voltar ao que era antes, caso não dê certo. O próximo princípio é fixar os requisitos essenciais. Então, a gente deve ter uma noção dos principais requisitos, né, como um objetivo geral, e o desenvolvimento seguir em cima desse objetivo geral, e depois vai ser desenvolvido os mais específicos, os objetivos específicos, ou seja, as partes que são complementares ao objetivo geral do sistema, né, para poder finalizar da forma melhor. Então, sempre acontece, né, pegando o todo, pegando o principal do sistema, e aí
o entorno vão ser realizados durante o processo. O último princípio, teste em todo o ciclo de vida. Então, a questão, né, dos prazos são sempre muito apertados para se desenvolver. E aí o teste não tem como você deixar ele para o final, porque pode aparecer muito problema, muitos erros para ser consertados, e você vai perder muito tempo se deixar para o final. Então, à medida que for fazendo e for testando, fica mais fácil de você consertar, de você melhorar o código. O teste de regressão para esse tipo, né, para o DSDM, ele é o mais adequado pelo desenvolvimento incremental também. E o teste de regressão, o que ele faz? Ele testa apenas funcionalidades, ele não testa código. Ele vai testar apenas as funcionalidades, ver se a funcionalidade solicitada se está acontecendo. A gente chama também esse tipo de teste, né, que é o teste de caixa preta. Ou seja, ele faz uma analogia à caixa preta do avião, né, em que você consegue, você não considera o código em si, mas você considera o que tem por fora. E aí ele faz apenas esse teste de funcionalidade e não do código em si. Aqui são os princípios, né, que eu acabei de falar para vocês, né? Tem aqui foco baseado nas necessidades, a construção incremental, a comunicação contínua, o desenvolvimento interativo, o controle, né? Nunca comprometer a qualidade, a colaboração e a cooperação e a entrega na hora. Existem dois conceitos importantes dentro desse processo, né, que são chamados de time box dentro da DSDM. O time box é o encapsulamento de tempo reservado para o desenvolvimento das atividades por meio da divisão dos projetos em porções, que justamente quando eu falo de incremental, de entrega por partes, ele faz isso, ele divide em partes, cada um com orçamento próprio, com um tempo próprio, né, e fixas por uma data de entrega definida. Então, ele chama esse time box, né, de a questão de você organizar o tempo de cada etapa que vai ser entregue. E existe também esse outro termo, né, que é conhecido no DSM como Moscou. Ele é um termo em inglês, eu vou já mostrar a vocês. É utilizada para auxiliar na definição das prioridades dos requisitos. Então, tem que ter isto, deve ser isto, e se for possível completamente, pode ser isto, se não afetar o resto. Não vai ter isto agora, mas seria bom ter no futuro. Então aqui só o que é esse Moscou, né, essa tradução. E aí a gente segue com as restrições. Então o DSDM ele não serve para sistemas que colocam a vida em risco, sistemas críticos à segurança humana. Se não houver participação dos clientes, né, ele também não serve. Ele tem que ter o cliente o tempo todo. Também se os clientes não estiverem disponíveis, também ele não vai funcionar. Se não tiver confiança e responsabilidade, sistemas que não permitem a prototipagem, uma arquitetura pouco modular e complexa, então ele é restrito para essas situações. Então veja que a maioria fala muito sobre ter o cliente perto, eu saber da real necessidade dele, conseguir adequar as mudanças que for caminhando o processo de desenvolvimento, caso tenha alguma mudança, que não seja uma coisa muito difícil de fazer, já que ele vai estar fazendo durante o processo. Existem algumas experiências, né, que usam o DSDM, como a SEMA Group, que utiliza em inúmeros projetos. Tem a Boston Globe, que é o sistema de gerenciamento e produção de jornais. E tem a Scott Natural Heritage, que é Neil e Budge, unificando informações de sistemas existentes e disponibilizando registro de parcerias com relatórios disponíveis na web. Então, existem essas empresas, né, que usam o DSDM no seu processo lá, né, da sua empresa. Não são empresas necessariamente de desenvolvimento, porque a metodologia ela pode ser aplicada a qualquer tipo de negócio, mas aí
Boston Globe, né, eles são um sistema de gerenciamento e produção de jornais. E eles tinham um problema muito sério sobre desenvolver, né, esses jornais. Eles demoravam muito utilizando os processos tradicionais. Era em torno de 18 meses. E aí, com essa técnica nova, né, eles conseguiram fazer em apenas 4 meses o processo. Eles conseguiram melhorar, né, e ter essa questão do tempo reduzido. Nas fases da DSDM, eu tenho o estudo de viabilidade, eu tenho o estudo do negócio, eu tenho o modelo de interação funcional, o projeto de construção de interação e a implementação. O estudo de viabilidade, ele vai ver se é possível, né, utilizar o DSDM, né, se dá certo com o negócio. No estudo do negócio, ele vai conhecer as regras de negócio, então como é que aquele ambiente funciona, qual é o negócio que vai ser desenvolvido ali. Então ele entende o negócio empresarial, e tem aí muita questão de estar com os stakeholders, né, para poder conhecer. Na terceira fase, eu tenho o modelo de interação funcional. Então, nesse processo aí, eu estou analisando as funcionalidades, o que é que eu vou implementar, né? Como é que vai ser isso. No projeto de construção, quando você vai estar implementando, né, de fato, o projeto, mas ele vai estar analisando os requisitos iniciais de acordo com as necessidades. E a implementação é quando eu chego, né, no funcionamento do ambiente real. Eles vão verificar alguns ajustes, ele pode preparar também um manual para o usuário, né? Eles devem fazer toda a etapa da entrega também para o usuário nessa última fase da implementação. O DSDM, ele tem uma equipe muito extensa que trabalha juntamente com eles, né? É uma equipe de cerca de 15 papéis, né, entre os stakeholders e a equipe de desenvolvimento. Então, são muitas pessoas envolvidas, não dá para aplicar em qualquer empresa e não dá para aplicar em qualquer situação. Então, são 15 papéis distribuídos para desenvolver qualquer tipo de projeto desse tipo do DSDM. O primeiro que tem aqui, né, o coordenador técnico, né, que também pode ser chamado de arquiteto. Ele vai definir a arquitetura do sistema, ele controla o gerenciamento de configuração, ele coordena o time de desenvolvedores e define ferramentas. Eu tenho também o desenvolvedor sênior, é o líder de equipe de desenvolvimento, ele também conhece as ferramentas de desenvolvimento, também pode ser um arquiteto de software. O outro papel é o analista, né? Ele é responsável por levantar os requisitos, por modelar, fazer entrevista com clientes e transformar tudo em UML para que os diagramas cheguem lá na parte do desenvolvimento. Tem o programador, que é quem codifica, né, o que eu estou recebendo de informações, de requisitos e de UML traduz, né, para o código de máquina. Eu tenho os designers que vão promover aquela questão de ter uma tela bonita, de ter interface para o meu usuário e que seja fácil de usar, né, considerando também a ergonomia dos sistemas, como é que vai ficar confortável para o usuário usar. O outro papel é o testador, então ele cria ambientes de teste, eles realizam os testes e coletam os resultados. O teste de qualquer tipo de ambiente, de qualquer tipo de metodologia, ele funciona assim. Aí aqui aparecem umas novidades, como o usuário embaixador. Ele representa os usuários, né? Ele representa o corpo dos usuários, ou seja, aquele montante de usuários e responde por eles. Então ele pode tomar algumas decisões sobre os requisitos, ele não precisa consultar as outras pessoas, é como se ele já tivesse essa resposta, como se ele já soubesse o que essas pessoas estão querendo. E ele verifica se os requisitos correspondem ao que foi solicitado. Aí aparece também esse outro aqui, usuário visionário. Ele tem seu ponto de vista empresarial e conhece todos os objetivos do negócio. O usuário conselheiro, ele acompanha o dia a dia da automação, né, dessa mudança, da informatização do ambiente, dependendo se for isso. Ele é o usuário final do sistema.
e ele fornece também o feedback sobre as funcionalidades implementadas. Também tem um patrocinador executivo, ele toma as decisões financeiras da empresa de alto escalão, né? Julga e decide sobre os investimentos, então ele é que sabe, ele é que diz se ele vai investir ou não naquele sistema ou naquele projeto. Então ele é funcionário da empresa. O redator técnico é quem vai desenvolver todos os manuais dos usuários, vai preparar treinamento, ele vai ser responsável também pelas atas de reunião. Então todas as reuniões que acontecem, ele faz uma ata, né, sobre todas as decisões que foram tomadas e fica aquilo registrado. Ele também pode ser chamado de documentador. Eu tenho o desenvolvedor, né, que ele conhece os diagramas UML, realiza os testes de unidade com o programa. Tenho também o DBA, né, que é quem desenvolve a base de dados, né, quem vai modelar o banco, e ele tem que conhecer o negócio também, né. Tem o configurador, ele é especialista em instalação de softwares, conhece plataformas de utilização e redes de computadores. Eu tenho o suporte técnico, que pertence ao quadro de funcionários da própria empresa, ele tem formação em TI, ele coordena, né, os chamados de Help Desk, que também em algumas empresas é o que chama de DTI, o Departamento de Tecnologia da Informação. Então essas pessoas, elas estão mesmo para acompanhar os usuários. Eles traduzem, né, problemas de usuários também em soluções para os desenvolvedores. Então como eles estão muito próximos dos usuários, eles conseguem dizer o que é que deve ser melhorado naquele ambiente.